Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje o nosso convidado é o vereador Cícero Gomes da Silva. Obrigado, vereador. Obrigado. E está conosco Abraham, é isso? É isso aí, Sérgio. Jornalista, e também o Edu Soares, que é jornalista, professor. É isso aí. É Obrigado isso aí. pelo convite aí, Sérgio. Ok, vamos lá, vamos começar aqui com o Cícero. Quem quer começar aí? Começar, Não, não? pode ser. Cícero, um prazer estar aqui mais uma vez contigo para a gente discutir aí, debater. Cícero, vamos começar falando agora, recentemente, né, a Câmara aprovou a devolução, né, de parte da verba da Câmara para o Executivo, né? E houve muito burbúrio, muito murmúrio, né, como se isso nunca tivesse acontecido, né, anteriormente na Câmara, e a gente sabe que a Câmara já fez isso por diversas vezes, por N vezes, inclusive em algumas teve obras que vocês até destinaram e já deram até o fim, né? Olha, estamos destinando a isso, né? Como que você viu essa cobertura sobre isso em Ribeirão, tanto que se falou desse buchicho, assim, e como que vocês resolveram, assim, né, decidiram fazer essa devolução? Primeiro que no momento em que a Câmara não gasta o seu dinheiro, tem que repassar para a Prefeitura. A Prefeitura em situação, se é bem administrado ou não vou entrar no detalhe. O certo é que você tem que fazer a sua parte. A Câmara tem que gastar no que é exclusivamente necessário. Não pode gastar nada a mais. Oxalá que todos os governantes no país gastassem o que fosse necessário. Tá? Então isso talvez houve um certo questionamento, tal, porque o presidente havia dito que não ia repassar. Uhum. No passado, eu me lembro que nos 3 anos que eu fui presidente, eu repassei 27 milhões e meio. Quer dizer, nos 3 anos do meu mandato. Eu fui 3 anos, pulei 1 ano, quer dizer, quase 3 consecutivos. E isso marcou bem a administração pública com a Nestlé, mal ou bem, mesmo não tem dinheiro, mas eu tenho um leito hoje. Precisa de administrar. Você imagina 100 leitos a menos em Ribeirão Preto, o que seria? É o caso dos hospitais psiquiátricos. Nós não temos hospital psiquiátrico, nós temos 190 pessoas esperando internações em Ribeirão Preto. Alguém matando o pai, alguém matando a mãe, alguém na rua, não sei se você já passou aqui na José Bonifácio, dirigindo o carro no meio da rua sozinho, sem ter carro. Quer dizer, isso é um retrato muito ruim da saúde. Então, de qualquer jeito, nós investimos. Talvez por isso que o pessoal alardeou um pouco, fez um certo alarido. Em outras vezes vocês indicaram a destinação dessa verba. Por que dessa vez não aconteceu isso, ou aconteceu de certa forma? Não foi indicado, o pessoal quer que indique e tal, mas dado a situação da prefeitura, né? No repasse parece que foi de 6 milhões, 3 e mais 3, quer dizer, não tem que... Apagando o incêndio tá bom, de bom muito tamanho, bom, né? Pegando carona aí na pergunta do Edu, a despeito do que se fala do Legislativo, que é fraco, que é isso, que é aquilo, mas o Legislativo nessas últimas gestões tem dado exemplo, então, de lisura, de economia, é um bom exemplo, não é? Não sei se é um bom exemplo, porque quando a gente fala de si mesmo, é muito ruim quando eu começo a falar só da minha pessoa. Mas é importante destacar o seguinte: recentemente faleceu o vereador José Velone. Eu fui vereador com ele, eu nunca vi na minha vida alguém chegar na prefeitura e pedir dinheiro para a prefeitura para votar. Eu não estou falando que aqui acontece, né? Mas complicado. Eu nunca vi ter nada assim, além de pedir um emprego para a família tal, para a família... Quer dizer, é um negócio razoável. Eu nunca vi, no passado, o político ser político sem ter uma vocação. Hoje o cidadão quer ser político sem vocação, porque ele almeja o poder, ele almeja ser ele. E não tem espaço para o político ganancioso, não tem espaço para o político desonesto. Agora, quem é honesto? Como que eu posso provar que eu sou honesto? Eis a grande questão. A gente está vendo esse emaranhado de coisa no país.
CPI em São Paulo, CPI não sei aonde, e eu costumava dizer o seguinte: as concorrências públicas são as mais desonestas possível. Aliás, você tem batido nisso já há algum tempo, há algum né? tempo. E eu muitas vezes, o jornalista falava, esse cara, né? Porque o cara é super sumo, né? Aí está mostrando o que é concorrência pública. Tem que acabar com esse modelo e essas coisas todas. Então, o que nós pensamos hoje do político? Que a população tem que analisar sem paixões, porque quando o cara não gosta de mim, ele coloca defeitos. Ele não vê o que eu faço. Eu tenho primordialmente na minha vida, eu posso não gostar do cara, mas nunca impingir a ele algo que possa denegrir a imagem dele e ressaltar as qualidades. Isso na política está faltando. Tanto o político, ele quer ganhar as eleições criticando a outra pessoa, mostrando que a outra pessoa não é capaz. E não mostra que ele é capaz de fazer as coisas. Só fala, eu sou. Mas como que eu sou? Eu tenho que demonstrar que eu sou capaz. Infelizmente, nós não temos feito isso. Então, eu fico com muito medo de falar assim, Câmara, precisamos dar bom exemplo. Outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, é quando o governador fala assim, eu vivi com meio salário, eu não quis meu salário. Eu acho que, repito, todo trabalhador é digno do seu salário, se é 50, se é 100, se é 10, tem que ter correção e tem que ganhar. Quando eu não ganho, dinheiro de algum lugar vem. Isso é muito ruim para a democracia. Aceitar essa coisa. O prefeito é candidato a prefeito, vou registrar que eu não quero salário. Você acha que esse prefeito, pelos seus belos olhos, honestamente, você que está em casa nos ouvindo, você aqui, pelos belos olhos, vou ganhar um salário mínimo. Você acha que é correto isso? Ele está falando verdade? Eu renunciei o meu meio salário. Isso é muito ruim. Que é um prefeito que precisa de salário e correção se ele for honesto. Se ele não for honesto, ele não precisa. Então, eu já estou dizendo, o cidadão que fala que não precisa de salário é desonesto. Ninguém trabalha de graça, né? Exato. Todo trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que respeitar isso. Nós temos a correção normal do seu salário. Você ganha R$1.000 hoje, se houve inflação de 5%, no ano que vem você precisa de repor esses 5%. E você tem que querer. Aqui na Câmara, como presidente ou como vereador, eu sou muito criticado. Por quê? Porque até hoje eu vivi do meu salário e peço a Deus que me permita que eu viva do salário. Não preciso de canetada de ninguém. Aproveitando, vereador Cícero, em relação o senhor citou José Veloni, né? O senhor é um vereador muito experiente, está aqui na Câmara há muitos anos, né? Foi durante várias vezes presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber a opinião do senhor em relação ao número de vereadores. É uma discussão que, desde a legislatura passada, e essa discussão ela vai voltar à cena, porque logo teremos novas eleições, e aí está a discussão 27, mantém o que tem, 25... O problema todo então, é o seguinte... O que o senhor, na sua opinião, qual o número ideal de vereadores? O que eu acho? Quando alguns empresários, não todos, não querem, porque ele não quer que gaste dinheiro, mas porque ele também tem interesse. Eu gosto muito de uma frase que eu ouço na Globo News, que diz assim: toda informação que é passada por jornalista, alguém tem interesse. Cabe o bom jornalista filtrar. Não é isso? Exato. Todo mundo tem interesse. Claro, Com certeza. Então, por exemplo, quando eu vou voltar ao passado, vai prorrogar o mandato, eu tive um mandato para prorrogar. Não, eu não quero. Mas todo mundo ficou, ninguém renunciou. Quer dizer, jogava para a plateia. Uhum. Eu não quero 27, eu não quero 20, eu não quero isso. Joga para a plateia. Qual é o número ideal? Nós não sabemos qual é o número ideal. Honestamente, nós não sabemos qual é o número ideal. Qual é o número ideal? O número ideal é aquele que eu me eleja. É isso que eu quero. Eu, como presidente da Câmara na última legislatura, eu baixei para 22, fiz um acordo. Inclusive julgou inconstitucional, mas eu assumi. Porque ninguém quis assumir. E esse fato passou batido. Mas eu chamei a associação comercial, faltavam 2 dias para o prazo, e eu falei, vamos pelo menos acertar 22? Quer dizer, a legislatura ficou com 22, que eram 27. Exato. Eu concordo comigo, mas eu chamei, eu assumi aqui. Vai para lá, vai para cá, chegamos nos 22. Então, qual é o ideal hoje? Se você perguntar para o cidadão do bairro, fala, não devia ter vereador. Porque ele não sabe o que é democracia.
que democracia sem poder legislativo não existe. Se você reportasse para antigos basileus na Grécia, que foi precisado criar o conselho aerópago, que o pessoal acha que era um conselho jurídico, assim, mas era um conselho popular. Para quê? Para limitar o poder do basileu, que tinha um poder de guerra, que tinha um poder da religião, que tinha um poder sobre as coisas. Depois veio o Solon, que fez leis anistiando aquelas pessoas que tinham dívida agrícola e tal, depois Clístenes, né? E assim sucessivamente. A democracia, que todo mundo aborda, a Grécia, você sabe quem eram os caras que faziam? Eram os aristocratas. Não era povão que fazia naquela época. Então, nossa democracia hoje, que se diz que deve ser exercida, mas com quem? Quem entende de política, quem discute política, sabe o que é política, sabe o que eu quero. Eu não estou dizendo, mas a grande maioria não sabe o que está discutindo. É envolvida por aqueles que têm interesse, que é o que eu quero dizer. Eu envolvo as pessoas e as pessoas defendem aquela ideia. Universaliza a ideia que tem que ser 20, tem que ser 15, não tem nada. Fizeram até campanha, né? Isso. Nem o plebiscito resolveria o problema, que eu sempre defendi, mas nem o plebiscito defenderia. Se você perguntar para você, qual é o número exato? Ô Cícero, e aí, juntando a isso, a questão, quantidade é uma coisa, né? Qualidade é outra completamente diferente. Mas o que eu tenho debatido muito, né? Os debates. Uhum. Quem tem conhecimento, quem sabe o que faz, quem sabe o que está votando. Porque se a gente pensar numa questão democrática, quanto mais plural for uma Câmara, mais salutar. Se você pegar os países populares, os conselhos são de 400 a 300. Você vai pegar na Alemanha, não vou pegar nenhum país comunista, não vou pegar Cuba, vou pegar a Alemanha. Os conselhos são de 400. Aí fala assim, mas o cara não recebe, mas tem outros privilégios também. Sem dúvida, tem interesses. Tem interesse. Então, o que acontece? Ninguém faz nada sem interesse. Voltamos à frase do jornalista. Quando te passa a informação, cuidado, que tem interesse. Sabe filtrar. Então, todos têm interesse. Agora, qual é o interesse do político nato? Fazer política. O que é política? Fazer o bem para a sociedade independentemente, não para aqueles que eu gosto. Eu, como presidente da Câmara, o cara vai assim, bom, mas o panelaço vem aí. Deixa. Eu fiz ou não fiz. Vai invadir o plenário? Vai. Qual o problema? A população tem que ver com quem vive. Esse é um exercício político. Exato. Para saber com quem eu estou vivendo. Não atingiu a integridade física de ninguém, que é uma coisa que você tem que preservar. O resto você tem que deixar solto. Faz política. Porque na hora que eu vou votar, eu vou relembrar dos fatos, do que aconteceu, do que deixou de acontecer, quem soube se comportar, quem era tolerante, quem era capaz de entender os fatos de uma maneira em geral. O que eu vejo hoje, aproveitando essa parte, é uma inversão de valores, né? Que nós estávamos falando aqui com o Sérgio, com o Eduardo, em relação à segurança. É uma inversão de valores entre polícia, entre os marginais, e na política não é diferente. Hoje um político, ele dá uma ideia, dá uma sugestão, ele pede uma CPI, ele faz... quando ele mostra a intenção dele, logo vem a crítica. Ele está fazendo política. Mas, aliás, o político é para fazer política, né? Não é para fazer, não é padre. O padre é para rezar a missa, o pastor para fazer o culto. Exato. Agora, esse tema de CPI, de comissão, de tudo, a gente tem que tomar um cuidado terrível. Por quê? Porque nós temos interesses e interesses que a gente não pode falar publicamente aqui. Correto. Concorda comigo? Tem interesses e interesses. Eu defendo sempre que o fato aconteceu, alguém tem que investigar, mas para valer. Ontem, por exemplo, nós estávamos discutindo aqui na Câmara, nós vamos discutir o quê? Eu vou trazer o secretário aqui, ele fala, vai embora, eu pergunto para o Burano, o que foi discutido na Câmara? Nada. Aí ele vem falar sobre hora extra. Aí aqui o vereador é a favor ou contra a hora extra? É a favor que o cidadão que trabalha no esgoto faça hora extra? Então você tem que discutir, a população acompanha em casa. Esse é um aspecto. E o outro aspecto são os interesses e interesses sobre as comissões. Não é só sobre a comissão, qualquer que seja a comissão. Você tem que ter um interesse. Então você tem que saber quem está fazendo,
e o porquê está fazendo aquela CPI ou aquela comissão especial. Nós precisamos discutir isso, saber, vamos analisar mais profundamente. Se você pegar no legislativo nosso de 22 vereadores, para cá, para lá, mas você sabe filtrar quem é quem. Sim. Quem é jornalista, quem é daqui. Não adianta falar que não conhece, que sabe. Então dá para fazer alguma coisa, né? Falando nessa questão do interesse, a gente vê que a gente está chegando ao fim de 2014 e a gente tem mais um ano que vem, né, que vocês vão estar à frente aí na Câmara. E a gente vê que desde agora já começa-se um movimento de campanha, né, de campanha de cada um dos vereadores, né, e prefeitos, enfim, todo mundo já está em campanha, né, a partir de agora. E aí coloca-se muito na imprensa hoje essa questão da divisão da Câmara, né, em dois blocos, né, um bloco de oposição, um direita, um esquerda, uma situação, enfim, apenas dois blocos. E a gente vê que isso não dá para ser dividido racionalmente somente dessa forma em dois blocos, porque tem esses interesses eleitoreiros, inclusive, que acabam aflorando de uma forma muito maior. Não a gente ignorá-los, que eles existem. Eles existem. Então, assim, isso vai dificultar mais esse último ano, ou próximo ano, vamos dizer assim, né? Ou isso, de alguma forma, vai ficar mais transparente quem é quem. Até aproveitando, Cícero, Sérgio, a pergunta do Eduardo, vou só dar um complemento. Nós vemos hoje, como jornalistas, nós acompanhamos isso diariamente, temos até vereadores que divulgaram, convocaram a imprensa para informar que estão agora na oposição, estão no bloco de oposição, mas nós acompanhando o voto dele, o trabalho dele dentro da casa, ele não é oposição. Então aí entra o que o Eduardo estava dizendo, o interesse eleitoral. A importância da pergunta, ela é muito diferenciada, pelo aspecto. Ninguém dá o que não tem. O ideal é que a gente discutisse. O que nós estamos fazendo aqui é um exercício mental e que contribui, de certa forma, para aquele que está no também fazer esse exercício mental. Essa reflexão. O parlamento não pode ser diferente disso. O parlamento não é para votar, dizer sim ou dizer não, é para discutir teses. Esqueça que eu sou situação, que é a oposição. O bom do parlamento é ter oposição e situação para discutir teses. Como eu votar é ser secundário. Aí eu demonstro se eu tenho capacidade ou não para ser oposição ou para ser situação e o que eu quero daquela tese que eu defendo. Então, para mim, fica claro que dá mais transparência. Quer dizer, o eleitor precisa ficar atento nessa discussão que ele tem a ganhar. Porque aí ele sabe qual é o interesse. Não é o mesmo que eu fale na televisão aqui, quando você está em casa, ou tem alguém que está nos assistindo agora, ele vai saber da minha feição, da minha reação, da minha maneira de ser, como eu propus. Ele sabe se eu sou verdadeiro ou não. O próprio eleitor sabe se eu sou verdadeiro. Então a discussão, eu acho, a beleza da democracia está numa discussão mais profunda. Recentemente, por exemplo, numa sessão não essa, na passada, nós estávamos discutindo sobre regimento. O Beto com uma tese, e eu tenho uma tese sobre a participação política. Se eu disser tudo amarradinho, nem de oposição, nem de situação, eu tenho que ficar no meio termo. Vamos fazer política, porque nós estamos aqui para fazer política. Deu para entender? Quer dizer, quem ganha? O eleitor. Quer dizer, então, mas isso houve uma participação. Oxalá que todos os vereadores tivessem essa participação. O bom é que todos participassem, sabendo o que está discutindo, sabendo o que estamos votando. Nós estamos discutindo o regimento, que é interessante nortear a casa. Quer dizer, você tem olha, vai ter urgência, não vai ter urgência, será daqui a 15 dias, será urgência especial, a urgência não pode, eu tenho que publicar a pauta com 24, com 48, aí eu vou mostrando, Alberto, mas e se nós tivermos aí sessão uma atrás da outra, como eu publico a pauta, quer dizer, eu vou demonstrando com ideias e a pessoa vai aceitando ou não, mas com ideias. Debatem as ideias. Aí você cresce. Então, deixa eu falar uma coisa, o vereador Cícero, porque assim, acompanhando a transmissão da TV Câmara, tanto a municipal, a federal ou a estadual, às vezes o telespectador fica um pouco confuso
com essas, vamos dizer, essas teses. Eu vou citar aqui um exemplo, que foi a questão do dinheiro que estaria destinado ao aeroporto e que foi remanejado para outra coisa. Durante uma semana toda, a imprensa, ou pelo menos uma parte dela, disse que Ribeirão ia ficar sem o aeroporto. Algumas pessoas, alguns vereadores da oposição disseram a mesma coisa, mas alguns vereadores, como o senhor mesmo, disseram não é isso. E isso é normal, o remanejamento. Eu me lembro que o vereador Capella, até foi dizer que o Estado também faz isso, mas não faz na Assembleia, porque faz por decreto. Claro. Eu queria agora uma posição, não defendendo tese, mas essa questão do aeroporto. É comum tirar o dinheiro de um lugar para mandar para o outro? O Ribeirão vai ficar sem aeroporto? Não, o primeiro é o seguinte, o orçamento é feito para um ano. O orçamento é o seguinte, nós temos 2.226 milhões de reais de orçamento. Eu não posso acrescer durante o ano, não é igual Pintinho, que nasce, são 2 bilhões. Conta corrente. E aquilo já está destinado, pré-destinado. Para alguma coisa. Pré-destinado. Pré-destinado para alguma coisa. Não significa que eu tenha o dinheiro também. Porque parte dele ali 50% é isso, 15% é aquilo, né? Não, e não significa que eu tenho o dinheiro. Aquilo é uma dotação orçamentária que a gente chama de rubrica. Previsão. Uma previsão. Para o sujeito entender em casa, uma pessoa bem simples, é o salário dele que ele faz durante o ano todo. Claro. Ele faz uma previsão, ele também não sabe se vai receber aquilo. Se ele não receber, se a firma dele parar, ele não tem como receber. Então ele faz ali uma previsão. Olha, eu vou comprar aqui 5 quilos de arroz, eu estou querendo fazer um puxadinho ali. Aí ele tem uma rubrica que chama poupança. Aí ele tem que ir na poupança tirar para pagar o arroz dele. Isso, então é mais ou menos isso. É isso, mais ou menos. A prefeitura não tem esse dinheiro. Não tem, não faria o aeroporto. Dia 31 de dezembro encerrava esse orçamento. O resto é forçoso, é interesse outro. O orçamento que precisa ter é do ano que vem, que ninguém debateu. Ninguém falou, precisamos que o aeroporto não vai sair esse ano. Vai sair só para o ano que vem, e depois do meio do ano, que você tem projetos. Podendo se estender ainda. Então você precisa ter dinheiro. Que tem. Não é o suficiente. É necessário uma suplementação de verba, que nós temos 2 milhões só. Quer dizer, essa questão vai ficar sendo... Não é verdade. Aliás, eu vi, não sei aonde, algumas pessoas discutindo também, que nós estávamos tirando dinheiro do asfalto do aeroporto. Quer dizer, ninguém entendeu nada, né? Quer dizer, eu não consegui... Até porque... Nós estávamos discutindo o aeroporto Leite Lopes. Nós estávamos discutindo ruas no aeroporto. Até porque a verba também é do governo do Estado, né? Você tem a contrapartida. É uma contrapartida, né? E uma parte federal também. Essa contrapartida, se estivesse reservada, ou se estivesse, ainda que a prefeitura não tem dinheiro esse ano. Tá, mas ela foi uma autorização para remanejar alguma coisa? Só para tirar, você remanejou. Tirou do aeroporto, daquela rubrica, porque faltou na rubrica salário. Aí você botou, eu não mexi no orçamento, o orçamento continuou todo. Saiu da rubrica aeroporto. Que não iria usar agora? Que não iria usar, não tinha nem dinheiro para usar. E foi para a rubrica salário para pagar os funcionários. Aí você paga os funcionários. O ano que vem, suponhamos que o aeroporto possa iniciar o ano que vem, que nós não sabemos ainda. Pelo menos está definido. Agora já é um bom passo. Todos nós defendemos o aeroporto, não tem nenhum problema quanto a isso. Aí o que nós temos que fazer? Tem uma obra, digamos assim, do calçadão, aí sei lá o quê, ou uma avenida de 20 milhões. Nós vamos ter que anular aquela e jogar na construção do aeroporto. Porque é prioritário o aeroporto. Aí sim o aeroporto vai sair. O aeroporto vai sair quando for necessário. Quando o governo do Estado der o start para começar. Toda essa discussão na imprensa aí, de empresários dizendo, vai ficar prejudicado, foi o quê? Nada? Mais político para dizer, olha, eu tenho a minha tese, eu não quero que seja assim, eu não quero que remaneja, questão contra a prefeita. São os interesses. São os interesses. Mas não há nada que se em janeiro nós precisamos do dinheiro do aeroporto, a prefeita vai remanejar e vai ter o dinheiro para o aeroporto.
Até porque que é necessário. é um assunto pouco explorado aqui em Ribeirão Preto por enquanto, o aeroporto internacional. Até porque ainda falta muita coisa. Não é simplesmente a pista, não é simplesmente a autorização. Não. Ainda tem muita obra a ser realizada. As empresas têm que vir para Ribeirão Preto, as companhias aéreas, certificações internacionais que dependem de padrões internacionais, são padrões que nem do Brasil é. Então um aeroporto internacional envolve muita coisa. Não né? é uma construção simples. É igual um hospital. Eu quero construir um hospital. O hospital não é fazer um prédio físico. São os aparelhos, são aqueles que eu adquiro no dia a dia para manter. O aeroporto, guardado de devidas proporções, não é um prédio só, não é só a pista que vai fazer. Tem uma série de questões que vão. Agora, no momento em que precisar, Ribeirão Preto está pronto para fazer o aeroporto. Mas aí, professor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Não está faltando um pouquinho nós remanejarmos esses interesses da imprensa para eles falarem um pouquinho mais do que tem que ser? Sem dúvida. Porque eu fiquei assim, nossa, Ribeirão vai ficar sem aeroporto agora. É isso Não que é E nada a bomba caiu no colo dos vereadores, né? Eles são culpados. Então, Mas aí cabe ao vereador covarde achar que tem que aceitar a ideia. Eu não aceito a ideia. Tem que Eu se aceito o que é posicionar, correto. Você tem que se posicionar. Quem está fora fala assim, pô, o cara se posicionou. Aonde vai ficar sem aeroporto? Hoje, por exemplo, passou o tempo, passou aquela coisa, o cara está perguntando, mas onde nós íamos ficar sem aeroporto? Ficou ruim para aquelas pessoas que disseram que ia ficar sem aeroporto, né? Pois é, daqui Talvez- a alguns anos tá aí o aeroporto e fica ruim, né? A gente está vivendo um problema também desse complicado da imprensa e de outras classes hoje também, que é a questão aí da frente da catedral ali, né? Agora todo mundo decidiu olhar, né, para a frente da catedral. E tem uma briga ali, igreja, ACI, sindicato dos Não, ruralistas. Tem uma outra briga, né? que é da imprensa com a prefeitura. A imprensa Exato. diz assim, não pode ser construído um terminal. A prefeitura diz assim, não vai ser construído terminal. Não é terminal, né, inclusive. É uma Fica estação. Um negócio esquisito, gente. Agora, o que eu observei dentro dessa discussão toda, que é o que está faltando ainda, é discutir tecnicamente. Chamar os profissionais, eu escutei uma entrevista da mas aí foi a prefeita. comissão, né, que fez Escutei, isso. então, eu escutei uma entrevista da prefeita da SVR, onde ela disse sobre uma reunião onde convocaria o Conselho dos Pastores, os Conselhos dos Espíritos. Quer dizer, virou uma discussão política e não uma discussão técnica de uma obra de engenharia. E não Quer dizer, religiosa também. Não é não uma religiosa. Deixa eu dar uma Até porque pitadazinha. eu imagino que os pastores e os padres estão em paz. Deixa eu dar uma Exatamente. colocação. A igreja, ela é uma igreja cristã. Esqueçamos católicos, protestantes, espíritas, sei lá o que é cristã. Quem acredita, qual é o fundamento? Cristo. Se a igreja é cristã e nós vivemos num país de certa forma cristão, nós precisamos preservar aquele pouco que nós temos, que são as igrejas. Nós não temos tantas igrejas. Nós temos muitos botecos, bares, que o pessoal faz algazarra, etc. Cadeias. Então nós precisamos preservar. Quando a catedral foi instalada ali, sabia-se que lá era a catedral. Então eu defendo um ponto de vista que deve ser preservado. Não é só o patrimônio histórico, é um patrimônio imaterial. É a representação. É um patrimônio imaterial que existe ali. Existe ali o seguinte, olha, por que eu tenho que fazer o ponto de ônibus, sei lá o que, se é parada, se é terminal, se é... Estação. Pouco importa o nome iuris da coisa, né? O certo é que vai fazer alguma coisa. Por que eu não posso estudar uma outra possibilidade? Será que nós somos incapazes? Nós estamos a 200 metros com o terminal aqui embaixo, aqui na... Será que eu não tenho um veículo leve para trazer do ponto para esse terminal aqui? Quer dizer, é a questão de querer se resolver. Agora, resolve isso o quê? Com técnicos. Ou que também não se resolva, O né? técnico dá a solução. Não adianta, pavimento e desculpa, tudo prefeito, não mais. adianta eu reunir pastores. Exato. Isso aqui não é uma briga religiosa. Exato. Que nem vai ter, porque todo mundo defende a tese do culto. Exato. O culto a quem? A Deus. Então essa tese é defendida por todos nós. Nós defendemos o culto a Deus. E a igreja faz isso. Aos católicos, aos protestantes, mas muita gente que batizou-se naquela igreja, que cresceu naquela igreja, que convive, que vai aos domingos, que vai aos sábados, sei lá o quê. Mas é um local, um canto
Um ponto turístico da cidade, né? Não só turístico, um ponto de reflexão. Nós estamos falando tanto em reflexão, um ponto de reflexão para com Deus, para com a minha vida espiritual. O que eu faço de bom, o que eu faço de ruim? Será que nós vamos acabar com isso? Agora também não é possível, né, vereador, que exclua-se as pessoas que precisam pegar ônibus, o centro da cidade, ou que se acredite que, na verdade, a gente vai atender somente uma parcela da população. Tem que olhar de uma forma mais macro, de forma que atenda a todos, né? Todos os tanto usuários quanto fiéis. Se você fizer uma pesquisa junto aos usuários, eles não concordam. Eles querem o ponto, mas não precisa ser ali. Exato. Não precisa ser ali. Eles querem o ponto. Por exemplo, nós temos uma informação de que faria-se abaixo ali, onde era a CPFL, na Mariana Junqueira. Nós tínhamos na Carlos Gomes. O que eu defendo assim, nós temos veículos leves. Você passaria na catedral, em frente à catedral, sei lá o quê, e puxava esse pessoal, 500 metros, você está aqui embaixo, no ponto aqui da Jerônimo Gonçalves. Ou mais 200, você descia a Tibiriçá, sei lá o que, você está lá embaixo. Quer dizer, tem soluções. Opção tem, né? Tem opções. Bom, infelizmente o tempo acabou. Muito rápido, né? É muito rápido. Quando a entrevista é boa, passa rápido. Mas assim que é bom, porque assim o telespectador fica querendo mais, né? Sem dúvida. Um bom debate sempre. É isso aí. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Eu acho que é importante a gente fazer sempre essa reflexão aqui, o povo que está em casa. Nós falamos de catedral, falamos de político, falamos de tudo. E cada um vai, evidentemente, pensar em falar alguma coisa também, né? Quer dizer, de qualquer jeito, houve uma contribuição. Tanto do Abraão, não sei se é Abraão, né? Mas Abraão é o pai de todos nós, o pai da humanidade. Só falta o filho Isaac, né? E filhos também. E do Eduardo também, quer dizer, é importante estar com vocês. Obrigado, Abraão. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Sérgio, a toda a TV Câmara, ao vereador Cícero Gomes, o Eduardo, um prazer estar com vocês. Du, obrigadão, hein? Eu que agradeço. E você, ouviu? Tire as suas conclusões e participe das sessões da Câmara Municipal, terças e quintas, 18 horas. Tchau, um abraço.